Bem-vindos ao canal Escatológico. Bom, ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte: que sempre arrumam um idiota para colocarem como chefe, porque ele pode ser melhor manipulado. Bom, aí eu estou pensando, nesse momento, num sujeito chamado Lula da Silva, que não passa de um boneco, um marionete dos globalistas da nova ordem mundial. E certa vez, aqui no meu livro está registrado, ele disse o seguinte, em conversa com, se não me engano, com o premier da Itália, ele disse o seguinte, vamos ver aqui, não, é o presidente italiano. Em conversa com o presidente italiano, esse marionete, Lula da Silva, diz o seguinte, está registrado aqui: o presidente italiano Giorgio Napolitano recebeu o mandatário brasileiro, à época, né? Mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva ontem em Roma. O presidente brasileiro, o nível, Luiz Inácio Lula da Silva pediu a criação de uma nova ordem. Bom, Hitler já falava isso. A respeito de uma nova ordem mundial, Hitler já falava isso. Acontece que as gerações vão se sucedendo e aí as pessoas vão perdendo a memória, vão sendo desmemorizadas porque a história, né, fica aí perdida. Eles escrevem, interpretam, reinterpretam os termos, tal. Então ele pediu, como Hitler pediu, né, e outros vagabundos por aí, a criação de uma nova ordem econômica mundial. Quando foi recebido ontem em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Deve comer a pizza napolitana, né? Deve gostar pra caramba. A crise financeira atual constitui uma extraordinária oportunidade, vejam só, para que reflitamos sobre os erros e para criar uma nova ordem mundial. Bom, todo aquele que estuda esse tema, quem estuda esse tema, sabe muito bem que crises econômicas não são geradas à toa. Elas são geradas para provocarem tumulto, caos, para desembocar no final em uma nova ordem mundial, né? Com uma única moeda, um único governo, uma única polícia, uma única religião. É isso que significa, na sua essência, por exemplo, o ecumenismo. Certo? Mas isso aí já é outra história. Bom, o presidente italiano reconheceu que ambos os países mantêm relações excelentes. Ambos têm muitas máfias, né? Assim como a afinidade de visões sobre temas internacionais, econômicos, políticos e culturais. A reportagem acima, publicada em novembro de 2008, afirma que Lula e o governo italiano estão de acordo com que se estabeleça esta nova ordem mundial. Gente, nos mesmos termos de Hitler e de Mussolini, aquele fascista, esses canalhas, esquerdistas, vagabundos. Gente, e o povo lê isso aqui e está totalmente cego, não sabe o que está acontecendo. Até virarem escravos, né? Outros líderes, bem aqui, estão de acordo com que se estabeleça esta nova ordem mundial. Mas neste apelo, eles não estão sós. Não estão sozinhos, não. Viu? Outros líderes do mundo também se encontram unidos no mesmo apelo. A ideia é ambiciosa. Os líderes mundiais e assessores do presidente eleito americano, que à época era o Barack Obama aqui, se reuniram em Nova York antes que se encerre o ano para tratar de delinear uma nova visão para a economia global. O que se precisa é nada menos que uma versão da Conferência de Bretton Woods de 1944, a qual uniu os líderes aliados e estabeleceu uma ordem monetária e financeira mundial posterior à Segunda Guerra Mundial.
Então é sempre necessário um conflito, é sempre necessário gerar uma situação onde as nações se encontram ou se encontrem desafiadas a abrirem mão de suas soberanias, né? No caso, abrir mão do seu sistema monetário em prol de um sistema mundial. E uma situação como essa geralmente é gerada por uma guerra mundial, um conflito de proporção, né, gigantesca, em que as economias todas quebrem para eles darem a solução. Então eles geram o problema e depois vem com a solução. Isso aí ocorre muito. Este é um momento definitivo para a economia mundial, escreveu Brown, na edição de sexta-feira do Washington Post. Aspas, né? As velhas instituições financeiras internacionais do pós-guerra estão obsoletas. Tem que se reconstruir para uma época totalmente nova, mas os especialistas se perguntam se os líderes na cúpula proposta seriam realmente capazes, vejam só, de deixar de lado os interesses nacionais e as diferenças legais e de cultura empresarial para coincidir uma visão comum. Em troca da estabilidade financeira global, as nações poderiam ser obrigadas a sacrificar autonomia e crescimento econômico sob uma regulação mais estrita. Vocês viram? Qual a implicação disso? Estão a par disso? Por causa da crise econômica que se alastrou pelo mundo após a quebra do banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, anunciado em outubro de 2008, os grandes de toda a Terra se unem no pedido de uma nova ordem mundial. Nas palavras, o que se precisa é uma versão da Conferência de Bretton Woods. Eles nos fazem entender o que seria esta nova ordem mundial. Eles nos fazem entender. Antes da realização desta conferência, em 1944, o mundo não possuía nenhum organismo de governo mundial. Gente, veja, é impressionante como isso aqui coincide com o Apocalipse 13. Muitos dizem que aquilo é metafórico, mas se você fizer a leitura do que está simplesmente escrito, você vai se impressionar. Não é verdade? Depois leia lá. Apocalipse 13. A última tentativa feita neste sentido fora a Sociedade das Nações, surgida após a Primeira Guerra Mundial, a qual, embora tenha contado com muitos países, não teve a participação dos Estados Unidos da América, e assim falhou em tornar-se um organismo de governo mundial. A Conferência de Bretton Woods foi uma reunião de várias nações que fez parte de um esforço bem-sucedido para criar oficialmente o primeiro organismo de governo mundial, que contasse com representantes de todas as potências do mundo. A Organização das Nações Unidas, com sede na cidade de Nova York, Estados Unidos, a ONU, contava poucos anos atrás com a participação de 168 países, e atualmente de praticamente todas as nações da Terra. Embora tenha um caráter de governo mundial, veja só, a ONU tem se mostrado como estando longe de ser um governo executivo de fato. Governo executivo. Quer dizer, as leis serão feitas com valor mundial. Imagina só, as culturas. Vai ter que ser uma coisa imposta goela abaixo. Mas de uma forma ou de outra eles vão fazer isso. Porque tem muitos marionetes, muitos vendidos. Eles vendem o pai, a mãe, vendem tudo. Entendeu? A própria alma, ao demônio, para poder implementar, entendeu? Essas diretrizes mundiais. Então tem muito político aí no nosso país que está vendendo a nação, está vendendo a alma, ele quer dinheiro, rapaz. Não importa quem que ele vai prejudicar. Entendeu? Eles querem aderir isso aqui. E quem não aderir, o cara tem que ser muito cabamacho, muito macho. E isso não existe no Brasil. Esse político, né, não existe não. Eu acho que nenhum país do mundo, né? Estamos lascados mesmo. Né? Então aqui,
Aqui, muitas nações, principalmente as potências, não acatam, não seguem as decisões da ONU. Os Estados Unidos atacaram e invadiram o Iraque mesmo contra a sua recomendação. Em janeiro de 2009, vimos como Israel ignorou a decisão deste organismo que ordenou um cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Veja só, os caras querem controlar até o Estado de Israel, a ONU, né? E se Israel baixar as armas, vai ser totalmente destruído. Eles estão lidando com um terrorista, entendeu? Com terrorista. Essa ONU é a coisa mais ridícula que existe. Né? Mas eles estão governando o mundo, por incrível que pareça. Esse bando de vagabundo aí. Para ser de fato um governo mundial, é necessário que a ONU ou qualquer organismo que a venha substituir tenha força. Tá vendo? Força política suficiente para que todos os países se submetam à sua autoridade. Então, a força é como? É um exército. Como é que vai conseguir implementar isso aí? Né? Os peões estão posicionados no tabuleiro. Então, as jogadas estão acontecendo. Vai chegar ao checkmate. Este novo governo tem sido anunciado na mídia com o nome de Nova Ordem Mundial. Veja só. Como se fosse uma coisa nova, gente. Hitler, eu repito aqui 1 milhão de vezes, Hitler já falava sobre isso. Uma nova ordem mundial. E o que está por trás disso é coisa assim... Bom, é uma coisa abominante, abominável. Para que ele funcione e tenha força de impor leis aos países da Terra, veja só, é necessário que esses abram mão das suas soberanias. Assim, se, por exemplo, o governo da nova ordem mundial impusesse uma lei contra o aborto, ela não necessitaria de uma aprovação do Congresso para entrar em vigor no Brasil. Uma vez aprovada a lei, ela seria imediatamente válida e vigente em todo o mundo na data nela apontada. Bom, vomitem se quiser. Eu vou entender.